aqui a gravação. Pronto. Boa noite a todos, oficialmente gravando. Hoje, eu gosto quando a aula começa assim, começa com todo mundo participando, falando, porque eu vejo que vai ser uma aula bem dinâmica, bem participativa. Então, vamos trabalhar, tá? Eu vou começar hoje falando do nosso assunto principal, da nossa norma principal, que é a NR10, que trata da segurança em eletricidade. Vejam, todos vocês já ouviram falar, alguns de vocês já foram capacitados e capacitadas na NR10, né? E aqui eu vou dar uma visão e, logicamente, a opinião e a participação de vocês é fundamental, tá? Trazendo a riqueza aí de quem já está atuando na área de trabalho, quem está fazendo as atividades, quem faz a PR, quem faz o que deve ser feito conforme deve ser feito, tá? No meio da apresentação, eu vou colocar alguns vídeos aqui para a gente poder complementar o que eu estou falando aqui, tá bom? Então, segurança em eletricidade é o nosso assunto de hoje. Nós temos, primeiro, o objetivo, tá? O objetivo da NR10 e o campo de aplicação dela, ele é bastante amplo. A definição é tão ampla que já participei, em outros momentos, de discussões sobre se outras áreas deveriam também fazer curso de NR10. Por quê? A NR10, ela estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Vejam que, o que é que eu estou dizendo? Que essa definição é tão ampla que gera discussões se outras áreas, além daqueles que atuam com eletricidade, deveriam ser treinados na NR10. E isso surge justamente por isso aqui, segurança e saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Vejam só, se você entra numa fábrica que fabrica prego e tem um operador lá, esse operador, ele, com certeza, manuseia botões, knobs, chaves e outros elementos que são elétricos, porque a maioria das máquinas que nós utilizamos, elas são elétricas. Raras hoje são as máquinas que não têm algum princípio elétrico dentro delas que a faça funcionar. Então, o que acontece? Por que só o profissional de eletricidade deve ser treinado em NR10? Por que não operadores de máquina? Por que não até os moradores, né? Os seus pais, irmãos, irmãs, primos e primas não deveriam ser treinados também em NR10? Ora, dentro de casa, eles interagem indiretamente, com instalações elétricas. Eles não fazem serviços, mas eles interagem. Eles ligam e desligam a luz, eles tomam banho no chuveiro elétrico, usam micro-ondas, furadeira, máquina de lavar, enceradeira, todos esses equipamentos são elétricos. Então, vejam que essa é uma discussão bem interessante, né? Por quê? Porque todo mundo interage indiretamente com a eletricidade, tá? Não faz serviço, mas interage. Então, essas discussões já voltaram, tem uma série de cenários. Eu, particularmente, tenho um ponto de vista sobre a NR10 que, em minha opinião, a NR10
não poderia ser dada por nenhuma instituição de ensino. Esse é meu ponto de vista. Professor, por quê? O senhor está dando um tiro no pé? Eu digo, não é que eu estou dando um tiro no pé, mas é porque a segurança do serviço em eletricidade, ele tem particularidades. Então, por exemplo, aqui no Polo Industrial do Curado, tem uma empresa chamada AkzoNobel, né? A AkzoNobel é a fabricante das tintas Coral, tá? E ela é uma empresa, tá, que tem um alto nível de perigo, ela tem um alto nível de periculosidade, porque ela fabrica tintas, as tintas são inflamáveis, então toda a instalação elétrica da AkzoNobel, vou falar aqui só Coral, para não confundir, ela é uma instalação à prova de explosão. E como é uma instalação à prova de explosão, os seus profissionais têm que ser capacitados, tá? Nos procedimentos de segurança inerentes ao processo fabril da Coral. Então, mesmo que eu chegue lá com um curso básico de NR10, dado pelo Senai ou por uma empresa qualquer aqui na região, tá? Eu terei que ser treinado, tá, nos detalhes e nas particularidades da NR10, ou seja, do trabalho com segurança e eletricidade dentro da edificação. Então, a Ayrton está falando aqui da mesma forma NR35. Eu também concordo com essa opinião em relação à NR35, tá? Por quê? A NR10, ela traz o mínimo necessário para a segurança. Vejam sempre, as normas, em sua maioria, pode falar. O senhor sabe dizer se o engenheiro civil, já que ele estuda por um tempo eletricidade, sabe dizer se ele estuda segurança em eletricidade? Veja, o que eu posso dizer para você é que, do ponto de vista da matriz curricular do curso de engenharia civil, o que o engenheiro civil estuda de eletricidade é pouco demais para que ele faça um projeto elétrico. Tá? Nas disciplinas de engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, existe uma unidade curricular, ou uma disciplina, como queira chamar, voltada para a área de segurança. Tá? Então, é uma visão, digamos assim, abrangente. Tá? É uma visão abrangente. Tá? Do ponto de vista da segurança, o engenheiro civil, nem o engenheiro elétrico podem assinar projetos de segurança. Só quem assina projeto de segurança é o engenheiro de segurança. Tá? Então, o que acontece? Nessa disciplina, que o Lucas está colocando aqui, ó, higiene e segurança do trabalho, é uma disciplina que você dá uma visão geral, né, uma visão bem ampla, sobre o que é higiene e segurança do trabalho. Ponto. O fato de existir essa disciplina não o habilita para fazer projeto de segurança, para analisar sistema de segurança, não faz isso. Se você quiser fazer um projeto de segurança, se eu quiser fazer um projeto na área de segurança, tá? Eu preciso ou de um técnico em segurança do trabalho, ou de um engenheiro de segurança do trabalho. Ok? Ok, Vitor? Respondi sua pergunta? Respondeu sim, professor. Perfeito. Mas veja, esse é o cenário que é a opinião de Josenildo, tá? Do ponto de vista do mercado, o que é que acontece? Você faz um curso de NR10, porque se você não tiver o curso de NR10, você não pode entrar na empresa para trabalhar, tá? E depois que você está na empresa, você vai fazendo as reciclagens de acordo com o período que você for trabalhando, ok? Então, veja, a discussão surge exatamente... Pode falar, Josimar. Professor, eu sempre analiso esse curso RN10, que ele é bom e é péssimo. Explique o bom
E depois o péssimo. Bom, porque o senhor acabou de falar, um cara só entra na empresa se tiver o RN10. Péssimo, porque se você, Deus o livre, se acidentar lá dentro da empresa, você está ferrado, porque a empresa está acobertada. Você tem ciência do erro que cometeu. Ou seja, se ferrou. Mas depende, eu acho, do tipo do acidente que ocorreu, né? Porque o acidente tem várias causas para ter ocorrido. Pode ser erro humano e pode ser também falta de condições dadas à empresa. Se a empresa não oferecer os materiais de EPI adequados e tudo, né, no ambiente de trabalho, aí a culpa é dela. Aí é onde mora a situação, porque você já é capacitado para não fazer um erro com a ferramenta ou ir despreparado para um trabalho. Josenildo, eu trabalhei na carne e queijo. Eu trabalhei na carne e queijo lá, cara, e se você, muitas vezes o técnico de segurança de trabalho é obrigado a liberar, mesmo sendo sob a vontade dele, ele não quer, mas ele autoriza só para não perder o emprego. E muitas vezes também o eletricista, o técnico, e lá é assim, cara, tem muita empresa que ou você faz ou então tem outra pessoa que nem faz. Tá certo que isso não é certo, mas tem que fazer. Perfeito. Vejam, essas são condições que existem em diversas empresas, tá? Onde o que foi colocado aqui, ela entra num cenário um tanto quanto sutil, tá? Por quê? Do ponto de vista do ex-Ministério do Trabalho, que agora é secretaria dentro do Ministério da Economia, tá? Independente de quem causou o acidente, legalmente, o acidentado ele vai ser acobertado pelo sistema de seguridade social. Tá? Esse é um detalhe. E aí é onde existe, tá? É onde existe a necessidade, tá? De existir um sindicato, tá? Ou existir um representante de classe que possa, junto à justiça, representar as condições do ou dos empregados. Esse é o grande cenário, tá? É como eu disse, a gente não pode demonizar determinadas instituições porque elas têm o seu papel. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Fazer com que as instituições cumpram o papel. Esse é o cenário, tá? Porque no momento que você executa uma atividade que foi liberada apesar do risco, você, em princípio, ele vai ser inocente. E aí o que acontece? Se houver, obviamente, se alguém perdeu a vida diante de um acidente, o inquérito policial não vai trazer a pessoa de volta, mas vai demonstrar que houve falhas no processo de segurança, no processo de execução daquele trabalho. Aí foi negligência, né, professor? Nessa situação. Isso, exatamente. Exatamente. E aí, logicamente, a justiça vai procurar os responsáveis por aqui. Jefferson? Professor, eu trabalho agora na TAM, né? Eu trabalho na TAM já faz 8 anos, mais ou menos. E lá, quando a gente vai executar qualquer tipo de altura, como na área de elétrica, tem que chamar o técnico de segurança de trabalho. O técnico de segurança de trabalho faz como é o nome? Dá um papel para a gente, até isso aí, para a gente preencher qual o risco, o que é que vai trabalhar, numerar o EPI, tudo, fazer uma N sequência e ele tem que estar acompanhado. Muitas vezes a gente faz serviços que ela tem que fazer, Jefferson, tem que fazer, então a gente executa, mas ele sabe que está errado, entendeu? Mas tem aquele protocolo todinho. E se Deus o livre acontecer, vai cair gerente, supervisor, líder, cai um bocado de gente, tem que segurança do trabalho que liberou, né? Cai, com certeza, com certeza. Eu já vi situações onde vários cargos de gerência caíram por conta disso. Porque, assim, tem que fazer. Mas no momento que acontece um incidente,
aí você envolve um cenário muito maior, né? Porque vai vir a fiscalização do Ministério do Trabalho para verificar o que foi que aconteceu, vai perguntar o que foi que aconteceu, por que foi que aconteceu, por que está no papel desse jeito e estava sendo feito de uma forma diferente. Então, tudo isso vai entrar no cenário, né? O que a gente quer, essencialmente, é que não aconteça um acidente, né? Isso é o fato. Aí então está dizendo aqui que se não faz, vai para a rua, já que nem direito de recusa tem mais. Hoje está difícil, está difícil. Mas vamos seguir aqui. O cipeiro de uma empresa, é bom ele ter conhecimento de RN10, né? Porque ele tem que atuar em várias áreas, um cipeiro. Rapaz, esse é um cenário complicado, Josimar, é bastante complicado. Por quê? Muitas vezes você sabe que na eleição da CIPA, você tem o representante dos funcionários, né, e o representante patronal, né? Os dois, na minha opinião, deveriam ter conhecimento das NRs, não só dessa. Só que muitas vezes o cipeiro que está ali, que foi eleito, ele entrou ali, mas não sabe o que fazer. Então, às vezes, ele só fica como uma figura virtual, né? Por quê? Porque a própria gestão vai dizer, ó, fulano ali é muito complicado. Se candidatar, complicou. Então, bota uma pessoa que não tem conhecimento e vai empurrando com a barriga. Só que o que acontece? As pessoas não sabem que o representante da CIPA, né, ele passa a ser o responsável direto no caso de acidentes. O eleito da CIPA, tanto o patronal quanto o representante dos empregados, ele passa a ser um representante direto. Então, o que acontece? Ele ganha estabilidade, né, tem a estabilidade de 2 anos, justamente para que possa atuar, porém, tá, muitos não atuam, fazem vista grossa, e, na verdade, eles não têm consciência de que, se ocorrer um acidente, tá, e se for comprovado nas investigações de que ele se omitiu, né, ou não fez o seu papel, ele poderá ser culpado criminalmente, tá? Isso está nas disposições legais. Eu, particularmente, nunca tive vontade de ser representante de CIPA de nenhum local por conta disso. Porque, assim, sabendo as empresas aqui no Brasil como trabalham, dificilmente você consegue fazer um trabalho de boa qualidade, né? Respeitando as normas, respeitando tudo, porque é bastante complicado mesmo, tá? Eu já parei uma produção, uma empresa que eu trabalhava, que ela é muito rigorosa, eu era só vice-cipeiro. Cara, o chefe veio furioso, andou 300 quilômetros por causa da confusão que eu comprei. Os caras estavam trabalhando errado, eu disse, para, de jeito não vai não, pensa na zoeira que deu. Sim, com certeza, com certeza. Eu arrumei briga com uma construtora, que tinha o cara de uma construtora que estava andando em cima do telhado, sem cinto, sem cordão de segurança, sem nada. Eu mandei ele descer e disse, aqui você não pisa mais na obra, não. Eu não era cipeiro, mas era o responsável pela instituição. Aí foi uma briga danada, porque o cara, que era engenheiro, era filho do dono da construtora. Eu disse, ele pode ser o que ele quiser. Mas aqui, nessa obra, ele não pisa, não. Se ele pisar, eu chamo a polícia para ele. Aí o cara não veio mais, não. Mas eu podia fazer isso. Quando tem cipeiro que sabe, às vezes, das normas e tal, é bom. Mas tem cara que se candidata assim para ir, é só para ter estabilidade. Tem cara que não quer saber de nada, não. Verdade, Ayrton, verdade. Ele se candidata só para ter estabilidade. Aqui na empresa onde trabalho, tem mais de 5 que se candidata só para não sair da empresa. Com medo de sair, aí se candidata na CIPA. Isso, verdade. Muita gente se candidata à CIPA somente para ter estabilidade, tá? Qual é o campo de aplicação
Qual é o campo de aplicação da NR10? A NR10 se aplica a todas as fases. Eu vou ler aqui, né, mas vocês estão vendo aí. Olha, ele se aplica à fase de geração, transmissão, distribuição, consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados em suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Então, veja, a ANR10, ela se aplica de A a Z no setor elétrico. Tá? Então, todos os setores elétricos devem estar sujeitos a NR10. Observe que eu coloquei aqui o item da norma, tá? 10.1, que ele se repete, eu só dividi 10.1, 10.1 em objetivo de campo de aplicação. Tá? Então, vejam que a NR10 ela atua de ponta a ponta. Trabalhou com eletricidade, desde que seja acima de 50 volts, está tudo sujeito a trabalhar segundo a NR10. E esse é um outro cenário. Aí, então, qual a diferença do NR10 básico para o CEP? Perfeito. Veja, no NR10 básico, as orientações são todas voltadas para o trabalho em baixa tensão. Não é levado em conta, apesar de necessariamente isso não acontecer, não é levado em conta o trabalho em altura, por exemplo. Então, lá no CEP, se fala mais da parte de alta tensão, do trabalho em altura, resgate em altura. Tanto é que, por exemplo, no NR10 básico, você vê a parte de primeiros socorros, né? Massagem cardíaca, não pode mais respiração boca a boca, né? Massagem cardíaca, primeiros socorros, você vê tudo isso. Quando você vai lá para o CEP, você já viu tudo isso. Então, no CEP, você vai ver a parte de alta tensão, né? Os riscos inerentes ao trabalho com campos elétricos intensos, e lá normalmente se trabalha um pouco, né, de resgate em altura, se trabalha a parte de choques elétricos envolvendo altas tensões. Basicamente, a diferença se volta para isso. Então, para aqueles profissionais que não trabalham no CEP, ou seja, não trabalham em CELP, nem em suas empreiteiras, né, e nem trabalham em sistema de alta tensão, ou seja, atuam dentro de uma subestação, dentro de uma empresa, da parte de baixa tensão para frente, e não para trás. Se ele trabalhar para trás, ou seja, se ele mexer na parte de alta tensão também, ele precisa também ter o curso de NR10 básico e o NR10 complementar ou CEP. Ok, Ayrton? Ok, professor. Eu pergunto assim, porque tem muita empresa, às vezes, que pede só o curso de NR10, que é um curso básico, e na hora o trabalhador chega lá, às vezes é necessário mexer com média tensão, o cara fica um pouco perdido, porque tem que bloquear a rede, tem que aterrar e tal, e o cara não tá, porque isso daí são procedimentos no CEP, não no básico, né, de baixa tensão. Perfeito, Ayrton, perfeito. Mas vejam que, nesses casos, Ayrton, como eu falei ainda há pouco, o correto da empresa ao receber um novo colaborador, treiná-lo ou capacitá-lo, da forma como você achar melhor a palavra, né, no sentido de orientar ele no serviço que ele vai estar envolvido, né, e capacitá-lo para as normas específicas dele. Então, o que acontece? Muitas vezes, o curso genérico de NR10, muitas vezes não dá sequer noção para ele trabalhar em baixa tensão, porque vai depender da experiência, vai depender de qual o tipo de serviço que tem dentro da empresa. Então, por exemplo, tem empresas como empresas siderúrgicas que trabalham com vários ambientes insalubres que tem, por exemplo, gases e ácidos no meio ambiente misturado com a eletricidade. Tá? Então, o que acontece? A NR10 nem fala sobre isso. Mas em siderúrgica, por exemplo, no tratamento de chapa de aço, tubos e canos, normalmente eles passam por uma solução ácida para tratar e depois impedir a corrosão. Então,
é um procedimento extremamente específico. Então, na minha opinião, mesmo profissional, chegando na empresa, com o NR10 básico e o NR10 complementar ou CEP, ele precisa passar por um treinamento dentro da empresa para que ele se atente aos procedimentos da empresa e que venha se somar com o que ele já viu nos cursos de NR10 que ele fez aí fora. E aí vem um outro detalhe extremamente importante, que eu vou fazer novamente um paralelo da NR10 com... fazer um paralelo da NR10 com o tirar a carteira de motorista. E vou fazer uma pergunta aqui, mas não se sintam ofendidos. Daqui, quem tem carteira de motorista, quantos de vocês, depois tirou a carteira de motorista, pegou o código de trânsito para passar vistas sobre ele? Alguém pode se arriscar a dizer aí? E professor, depois de ter levado uma multa. Depois de ter levado uma multa. Quando a gente leva uma multa, aí a gente vai ver o código lá para ver se é cabível o recurso. Isso. Vou saber a quantidade de pontos, alguma coisa assim, né? Mas de forma preventiva a pessoa deixa para lá, né? Já sabe de tudo, já passou, já está com a carta na mão. Aí exatamente. Já, né? Acho que é por isso que a NR10 é tão importante, né? Porque sempre é uma requalificação do profissional. Ele está sempre se renovando, vendo coisas novas, né? Isso, exatamente. E aí o que acontece, pessoal? O curso de NR10, por si só, tá? Ele é basicamente o curso orientativo. Ele vai orientar. Porém, no exercício da sua função como eletricista, como técnico, é interessante que você revisite a própria norma, mesmo que seja uma leitura chata e enfadonha algumas vezes, tá? Você precisa revisitar a norma, você precisa revisitar o código de trânsito, porque você passa assim, vê uma placa, e essa placa significa o quê? Aí você segue em frente, pronto, o trem passou em cima do seu carro, aí não tem mais chance de você descobrir o que é que significava a placa, porque você não lembrou mais, né? É duro, mas é verdade. Então, o que acontece, pessoal? NR10, ele é um curso, você vai ter um certificado que você fez o curso NR10, porém, se você não tem o hábito de revisitar a norma e verificar, eita, esse item, eita, este item, eita, este item, eita, e não precisa reler tudo, não. Mas você precisa revisitar, porque é para você estar reavivando sua memória. Porque a memória da gente é muito fraca, e a gente acaba se confiando demais no taco, e a coisa fica feia depois, tá? Jefferson está dizendo aqui que faz 17 anos da habilitação dele, e nunca viu a pastilha de novo, nunca mais viu a pastilha de novo. Valdênio, pode falar. Ô, professor, eu tenho o curso de NR10, porém ele está vencido, aí tem que fazer a reciclagem, não é isso? Exatamente, fazer a reciclagem. Você precisa fazer a reciclagem. A duração desse curso para que a gente possa fazer a reciclagem? Valdênio, a reciclagem de NR10, ela tem que ser feita a cada 2 anos. Porém, a NR10, a norma, ela especificou uma carga horária mínima para o seu primeiro treinamento de NR10, mas não estabeleceu uma carga horária mínima para a reciclagem. Então, há instituições que trabalham com 20 horas, que é a metade da carga horária do primeiro curso, né, 40, mas eu já vi instituições que trabalham com 8 horas de reciclagem. Ok, Valdênio? Professor, esse que a gente está fazendo agora, falando e estudando sobre a RN10, ele é válido como o curso NR10? Eu vou responder a sua pergunta. Valdênio, você abriu primeiro, mas houve uma mistura de sons. Pode falar. Daqui a pouco eu respondo, Josimar. Sim, Valdênio? Professor. O curso técnico, ele não precisa fazer reciclagem, não é isso? Ok, vou responder as 2 perguntas com uma só,
Veja, isso vai de novo, de encontro, tá? Ao que eu falei ainda há pouco. Ok. No curso técnico, tá? No curso técnico, nós vamos ter, não só nessa unidade curricular, como ao longo do desenvolvimento do curso, eu ou outros professores vão estar sempre chamando a atenção de vocês para a segurança. O manuseio de ferramentas, o trabalho em altura, o choque elétrico. Todos os professores, de uma forma ou de outra, vão estar trabalhando isso com vocês. O que eu estou fazendo aqui, a gente está trabalhando, sim, a NR10, essas discussões são para isso, tá? Porém, eu não estou dando um curso de NR10 conforme preconiza a norma. Por quê? O curso de NR10 tem que ser um curso complementar, tá? O curso de NR10 tem que ser um curso complementar ao curso de formação, tá? Então, mesmo que a gente aborde a NR10 aqui, porque é algo que a gente precisa, do ponto de vista do desenvolvimento do curso, eu preciso estar consciente dos perigos da eletricidade e do meu procedimento enquanto profissional da área de elétrica, tá? Mas ele não vai te dar um certificado de NR10, tá? Ou seja, você vai fazer o curso técnico, vamos trabalhar bastante NR10 nessa unidade curricular, vocês vão ouvir falar mais de NR10, de DR, de segurança, de choque elétrico ao longo do curso. Porém, quando você concluir o curso, tá, você precisará fazer um curso de NR10, tá? Porque nesse curso de NR10, além das noções de elétrica que a gente está vendo aqui, você vai ter as partes práticas de primeiros socorros, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter toda essa noção de eletricidade, mas NR10, o curso de NR10 precisará ser feito após a conclusão do curso, para que você esteja diante do cenário, tá? Do cenário posto, para que você esteja habilitado a entrar numa empresa para trabalhar. Então, você precisa fazer um curso de NR10 separado, tá? Perfeito? Show de bola, professor. Beleza. Perfeito, Professor. perfeito. E é bom a gente fazer até outros a mais, não é isso? Perfeito. Tipo NR35, etc., para estar com um currículo bem bom, para caso venha precisar. Perfeito. Professor, Oi, no Jefferson. caso, a gente já tem NR10, já serve, né? Vai valer pelo prazo, né, professor? Não, se você já tem o curso de NR10, você vai precisar fazer a reciclagem a cada 2 anos. Então, minha reciclagem foi agora, NR10, 35, não tem nem um mês. Coisa Então, tá boa. normal, né? Então, já pode dar aula para mim. Pode assumir aí. Ixi, misericórdia. Agora é tudo Falou livre. demais, hein, Jefferson? Falou demais. É tudo online, menino. Não dá nem. Tudo pergunta. Oxi. Ai. Perfeito. Esses Mas cursos é isso online, aí. professor, de NR10, hoje é só pergunta, responde. São 15 perguntas só. Reciclagem. Oxi. Pois é. E aí, Jefferson, como eu estava falando há pouco, o cenário, né, o grande X da questão é que o importante é que nesses 2 anos, né, que são o intervalo aí das reciclagens, é interessante que você acompanhe e pegue a NR10 e dê uma leiturinha. A NR10 você baixa lá dentro do site do Ministério da Economia, na aba da Secretaria do Trabalho, você vai lá e pega não só a NR10, como todas as outras NRs. Então, vale a pena você ir lá pegar e revisitar, tá certo? A norma, para você estar com os pés no chão. Eu sempre digo, se você fez o curso NR10 e nunca mais olhou para a norma, para o texto, para olhar o que tem lá, não vai adiantar muita coisa, não, tá? A chance de você se envolver num acidente e numa proteção, numa situação de risco é muito grande, porque você precisa estar revisitando. Ninguém tem memória de ferro, né? Então você tem que ir lá estar revisitando, tá?
Ô, professor, desculpa aí, eu cheguei agora. Falando sobre NR10 e NR35, é classificação? Não, a gente está falando sobre NR10. É porque são tão inerentes, né, o trabalho do eletricista, que precisa subir em altura acima dos metros, que aí as pessoas não se contêm e falam da NR35. Tá certo, Lucas? Ah, tá. Beleza. Ok. Rides, no final da aula... um momentinho, Zé. Rides está perguntando aqui sobre o assunto da aula anterior, que é disjuntor, DR, fusível, e qual a função de cada. Rides, no final da aula, você me pede, para a gente não seguir com o ritmo aqui, tá? Tu faz a pergunta de novo lá no finalzinho da aula, tá? Obrigado. José Ferreira. Professor, essa aula não. Calma, um de cada vez. Oscar, pode falar. Boa noite. Essa aula de disjuntor de DR não está no AVA, não. Eu assisti hoje, só tem 2 aulas lá. Não, mas é porque não teve essa aula de disjuntor e DR, não. Sim. Não teve, não. Tá? Eu já tava com medo, já perdi o assunto novo. Foi. Não. Preocupa não. Beleza. Zé Ferreira, pode mandar. E lembrando que a norma argumentadora aí da NR10, ela fala na questão que a casa, não é só ela, como a 35, é complementar em cada 2 anos, né? Mas só que aí abre as exceções para dizer assim, a conclusão, que vem dependendo também das empresas, porque você vai ter a mudança de carro, não é isso? Você muda de carro, tem acidente também, se Deus o livre, você sofreu um acidente, ou então mudança de empresa. Aí vocês têm que sempre fazer a reciclagem. E a partir de 3 meses você ficar fora da empresa ou fora do local de trabalho, você tem que fazer a reciclagem. Não acaba em 2 anos, não. A reciclagem vem através disso aí. Perfeito, Ferreira. Sabia dessa não. Perfeito, mas é isso mesmo, viu? O Ferreira tá afiadíssimo na norma. Muito bom, Ferreira. Obrigado pela contribuição. Tá certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre habilitação, qualificação, capacitação e autorização de trabalhadores. Vejam que coisa interessante. O que é um trabalhador qualificado? Vejam, é aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. O Sistema Oficial de Ensino, aqui no Brasil, é o Ministério da Educação, ok? Então, vejam, o profissional ele é chamado de qualificado quando ele tem como comprovar que ele concluiu um curso específico na área de elétrica e que ele é reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, você é considerado qualificado, beleza? Depois, o profissional legalmente habilitado. Veja, o qualificado é aquele que tem o curso, tá? É conhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. E o que é um profissional legalmente habilitado? Veja, é um trabalhador que já foi qualificado, ou seja, ele fez, por exemplo, o curso técnico, como vocês estão fazendo, e ele tem um registro no competente órgão de classe. Veja, então, o que é um profissional habilitado? É aquele profissional que foi treinado e tem um registro no órgão de classe. Então, ou seja, eu só posso chamar um profissional, dizer que ele é habilitado, se ele tiver um registro no órgão de classe. No caso do engenheiro, o CREA. No caso do técnico, o CFT. Então, observem. Eu posso ter um curso, tá? Eu posso ter um curso de qualificação em instalações elétricas. Eu vou ser apenas qualificado, porque o curso de qualificação em instalações elétricas, ele é reconhecido pelo MEC, tá? Apesar de não passar pelos trâmites de aprovação do MEC, mas ele é um curso reconhecido, tá? Porém, esse curso, esse elemento, ele não vai ter
o registro no competente órgão de classe, ou seja, não existe um órgão de classe para o eletricista. Existe um órgão de classe para o engenheiro eletricista e para o técnico em eletrotécnica. Tá claro isso para vocês? E os que não têm curso nenhum, professor? Eita! Aí são curiosos. Rapaz, é complicado, viu? Conhecida popularmente como curioso. O cara vai fazer um serviço, treina, estuda pra caramba. Quando ele fala, não, o predeiro faz, aí é elétrica, não tem problema. Só é 2 fios em cima e tchau. Aí é pau, velho. Pois é, rapaz, pois é. Alexandre está perguntando aqui se todos os cursos são reconhecidos pelo MEC. Veja, os cursos técnicos são reconhecidos pelo MEC. Tá? Os cursos técnicos. Eu diria para você, Alexandre, que os cursos técnicos, existe um catálogo nacional de cursos técnicos, tá? Então, todos os cursos técnicos existentes, os nomes deles, tá? Tem que estar no catálogo de curso do MEC, tá? No caso dos cursos de qualificação, tá? Porque, veja, existem cursos de aperfeiçoamento e de qualificação, tá? Os de qualificação, eles não precisam de registro no MEC, mas eles são reconhecidos pelo mercado formal de trabalho, tá? Então, por exemplo, as empreiteiras da CELP e outras instituições, elas contratam profissionais que fizeram o curso eletricista de instalação predial. É um curso que tem hoje em torno de 160 horas, e ele já engloba eletricidade básica, instalações elétricas, NR10, tá? E aí ele fecha uma carga horária de 160 horas. Então, esse curso, ele não é regulamentado pelo MEC. Veja, existe uma diferença, tá? Ele não é regulamentado, tá? Ele é reconhecido. Os cursos técnicos, eles são regulamentados e reconhecidos. É uma pequena diferença, tá certo? Respondi sua pergunta, Alexandre. Ok. Então, vejam, eu tenho um profissional qualificado, é aquele que teve uma formação. O profissional habilitado é o que, além de ter uma formação, ele também tem um registro no auto de classe. Então, só quem tem registro no auto de classe são os técnicos e engenheiros. Falando aqui da nossa área, tá, pessoal? Técnicos e engenheiros, tá? O que é um trabalhador capacitado, tá? Um exemplo. Aí quando a gente terminar o curso, fizer a conclusão do curso técnico, aí a gente já vai ser legalmente habilitado. É isso? Não. Quando você terminar o curso no Senai, você vai ser um trabalhador qualificado. Quando você der a entrada no CFT e receber a sua carteirinha de registro no conselho de classe, você será um profissional qualificado e habilitado. Ah, eu pensei que só o curso já adiantava os dois. Não. Você precisa, como está dito aqui, ó, você precisa ter o registro no órgão competente de classe, tá? Se você não tiver o registro no órgão competente de classe, você é só qualificado. Então, no dia que você, daqui a 1 ano e meio, você estando concluindo o curso, recebendo diploma do Senai, como técnico em eletrotécnica, o que é que você vai ser? Um profissional qualificado, tá? Aí você vai precisar dar entrada no CFT, apresentar a documentação, que são identidade, CPF, comprovante de residência, o certificado de conclusão do curso, histórico escolar, e, obviamente, pagar a taxa, e aí você vai receber... Paga todo ano, né, professor? Todo ano, exatamente. Ah, Aí,
Porque eu estou querendo fazer edificações, aí eu vou ficar com edificações e Eletrotec pagando os dois. E peguei em média. Olha, eu não sei te precisar qual o valor que está sendo cobrado hoje do CFT, mas eu acredito que deve estar entre 200 e 300 reais anuais, tá? Se você tiver duas formações, tá? Eu não sei te dizer se você paga o CREA por duas formações, ou se você vai ter a carteirinha dizendo que você é técnico em eletrotécnica, técnico em edificações, vai pagar uma taxa diferenciada. Genário está colocando aqui, ó, R$ 297 reais é o valor da anuidade do CFT. É isso, Genário? Ô, professor, mas como é separado, um é do CREA e o outro é do CFT, então deve ser pagamento separado. O técnico em edificações não foi para o CFT? Eu não sei. Foi para o CFT ou ficou no CREA? Eu acho que todos os técnicos foram para o CFT. Ah, pois se foi, então deve ficar uma taxa só, né? Então, está num órgão só. Eu acho que sim, mas aí você vai ter que consultar. Eu estou consultando aqui agora. Professor, boa noite. Pode falar. É isso mesmo, R$ 297 reais, a anuidade, né? Aí se você paga antecipado, geralmente tem algum desconto de alguns reais. Pois é, Genário, esse é o valor que tem que pagar para esse sócio, tá certo? Paulo está dizendo... Paulo é diferente, né? Deixa eu ver aqui, estou consultando aqui. Deixa-me ver... Professor, esse valor é taxa única ou todo ano tem que pagar esse valor? Todo ano você tem que pagar. Nossa. Todo ano vai você tem que separar onda. É curso, é taxa não sei o que, é habilitação. Meu amigo, é complicado, mas essa é a IPVA realidade. de carro, IPTU, é tudo. É duro, viu? Pois é. É duro, não é fácil, não. A rapadura é mole, mas... Ou melhor, rapadura é doce, mas não é mole, não. Aí o cara faz um projeto, aí o cidadão diz, não, mas seu projeto tá caro demais. Aí dá vontade do cara dizer, pois vai pagar anuidade, vai pagar tudo para ver quanto é que sai. Pois é, Lucas, pois é. É um cenário complicado, tá? A anuidade do CREA e do CFT, como o próprio diz, é anual. Todo ano você tem que pagar essa taxa, tá? Para pagar os salários dos representantes que estão lá. Olha, trabalhador capacitado, tá? Ele deve atender as seguintes condições simultaneamente. Receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. Agora complicou, não foi? Alguém pode dizer aí o que é um profissional autorizado? Somos nós formados e no CFT? Não. Autorizado é quando ele tem a capacitação já do curso e ele está autorizado para fazer a execução dos serviços em trabalho em altura de eletricidade. Quase lá, Ferreira, quase lá. Cadê meu amigo? Olha, meu amigo, ele não quis dar aula, foi embora, tá vendo? Pessoal, deixa eu ver se eu coloquei a definição aqui. O que é um trabalhador autorizado, pessoal? Veja, o trabalhador autorizado é aquele que é habilitado, logo é qualificado, né? Se ele é habilitado, ele é qualificado, mas ele tem a anuência formal da empresa. O que é isso? Ora, você é técnico em eletrotécnica, está registrado no CFT, você é um profissional habilitado, e você foi contratado
pela empresa XYZ Instalações Elétricas, tá? E você agora vai ser o encarregado do Professor, setor. esse nome aí é da empresa do senhor, é? Não, é não. Pô, eu vou pegar esse nome para abrir minha empresa. XYZ. Pronto, perfeito. Se precisar contratar engenheiro, estou aqui à disposição. Agora o salário é pouquinho, viu? Não vou mentir. Não, o salário tem que ser o piso, rapaz. Você tem que fazer uma empresa legal. Deus me livre. Deus me livre. Mas vejam, pessoal, o que é um profissional habilitado? O profissional habilitado, tá? É aquele profissional que tem a anuência formal da empresa. Então, como eu estava falando, você é habilitado, tá? E você foi contratado pela empresa XYZ Instalações Elétricas, não é isso, Lucas? E aí o que acontece? O dono é Lucas. Pronto, perfeito. E aí o que acontece? Você agora assumiu o cargo de encarregado de manutenção, ou chefe de equipe, o coordenador de produção, qualquer um desses. Você agora é um profissional autorizado. Então, você que vai estar sendo o responsável direto por todas aquelas vidas que você está comandando. Capite? Vai ganhar muito, mas sobrecarregado. Bom, sobrecarregado, eu acho que você está certo. Vai. Viu? Agora ganhar bem não vai, não. Sobrecarregado, você acertou na mosca, Josimar. Viu? Então, vejam, vamos classificar aqui o seguinte. Quem é o profissional qualificado? É aquele que recebeu o treinamento formal de um curso reconhecido pelo MEC, tá? O habilitado é esse profissional que deu entrada no CREA e está com a carteira do CREA, tá? E o autorizado é aquele em que a empresa diz, olha, Lucas Emanuel, você agora é o encarregado de manutenção. Vai receber R$1 milhão por mês para ser responsável por esses 20 técnicos aqui. Mas quem recebe tá aqui. 1 milhão de centavos, né? Não, Estou fazendo curso de segurança, viu, Lucas? Estou fazendo curso de segurança. Precisar. Ele vai receber uma espiga de milho, rapaz, daquela bem grande. Uma espiga de milho daquela bem grande. $1 milhão. $1 milhão. Todo ano eu trocava de carro, comprava som Ferrari. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Quais são? Ô, professor, eu queria fazer uma pergunta. É verdade que você, com tempo de profissional, você pode dar entrada no curso técnico como tempo de experiência? Mas você vem com perguntas difíceis, uma hora dessa da noite, ainda bem que hoje é segunda-feira. Veja só. Lucas está pulando o muro, professor. Pois é, rapaz, pois é. Tô não. Lucas, o Ministério da Educação, tá? O Ministério da Educação, ele tem um movimento chamado certificação profissional, tá? E nesse processo de certificação profissional, existem algumas instituições, não são todas, tá? Que estão habilitadas pelo MEC para submeter o profissional a uma bateria de testes, tá? E o profissional demonstrando suas competências nessa bateria de testes, ele pode sim receber o certificado de técnico. Tá? Essa proposta veio da Bahia para mim.
Existem poucas empresas que fazem isso. Se eu não me engano, tem uma ou duas na Bahia, tá? Normalmente... Eita, Bahia boa da... Mas veja só, normalmente, pessoal, tem uma série de requisitos que você tem que cumprir. Então, por exemplo, você tem que ter X anos de atuação comprovada na área, tá? Esse é um elemento. X anos de atuação comprovada na área. Então, você vai comprovar que na sua carteira você está lá como eletricista, tá? E, pelo menos, acho que eu conheci, tá? Acho que eu conheci e já tive a oportunidade de fazer consultorias nessa área. O profissional, ele se submete a fazer uma avaliação teórico-prática, ou seja, uma avaliação teórica em cima, que aborda todo o conteúdo técnico do curso técnico e algumas atividades práticas, tá? O Senai, ele implementou aqui em Pernambuco, mas agora deu uma desaquecida, mas em São Paulo, principalmente, a certificação de eletricista, tá? Que segue essa linha. A pessoa comprova que atua na área, ou como ajudante, ou como eletricista mesmo, mas não tem o certificado. Aí ele vai, se submete a uma certificação, tá? Passando todas as etapas, ele recebe o certificado de eletricista. O Senai não fez de técnico, tá? Pelo menos até onde eu sei. E o que acontece? Mas aí tem um detalhe importantíssimo. Essa certificação, ela não é, tá? Ela não é vitalícia. Desculpem. Ela não é vitalícia. Opa, o que é isso? A cada 2 anos, você tem que voltar e se recertificar, no caso do eletricista. Essa proposta do técnico, eu já vi, tá? Já vi, mas não parei para analisar. Tá? Mas do eletricista, o eletricista certificado, ele precisa, a cada 2 anos, tá? Se recertificar, assim como quem faz a NR10. Ok, Lucas? Ok. Não, foi só que eu vi o cara na internet aqui dizendo que tinha como ficar técnico com esse tempo de experiência. Houve no passado... Ô, professor. Lucas, diga, Jefferson. Mesmo quem atua na área como na parte elétrica, tem que se reciclar, fazer um novo curso, como é o nome, profissionalizante? Não, veja, o que eu estou falando é o seguinte, o Ministério da Educação, ele tem uma linha chamada de certificação profissional de pessoas, tá? Nessa certificação, o Senai, eu trabalhei um tempo nessa área, ele montou um processo de certificação de eletricistas, tá? Então, uma pessoa que já atua na área, tá? Aprendeu a fazer fazendo, mas não tem o certificado. Então, ele poderia procurar o Senai, fazer uma certificação. Se ele atingir a certificação, ele recebe um certificado de eletricista certificado pelo Senai. Nessa certificação, ele, a cada 2 anos, ele precisaria voltar e se recertificar. Ok, Jefferson? Os pontos então, para quem já fez o curso no Senai, tudo certinho, não precisa não, né? Em princípio, não. Tá? Mas lembre-se que tudo recai sobre o seguinte aspecto. Por exemplo, se você fez o curso no Senai de eletricista, tá? Mas passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, trabalhando num setor administrativo de empresa, que você voltasse e fizesse um novo treinamento, né? Porque nesse período ocorreram muitas mudanças. Agora, se você fez o curso de eletricista e, desde então, está atuando na área como eletricista, está trabalhando ou de carteira assinada, ou como autônomo, como eletricista, então, eu diria que você não precisa de uma reciclagem. Como eu estava falando ainda há pouco, né? Você faz um curso para ser motorista e você precisa estar se reciclando. A reciclagem, inclusive, na leitura das normas vigentes.
Entendeu, Jefferson? Entendi. Lá é um pau da poxa pro seu lado. Nada. Ô, Jefferson, e eu vou perguntar um negócio ao professor agora. Jefferson. É verdade. Calma, vamos por partes. Não fica muita gente falando. Jefferson, você respondeu sua pergunta, Jefferson? Respondeu. Vai, Lucas, dá-lhe. Pronto. Então, fecha o microfone para Lucas falar, senão dá um tilt aqui. Vamos, Lucas. É verdade que existe, o Senai trabalha com pós de técnico? Existem alguns cursos que são chamados pós-técnico, tá? Mas eu não sei te dizer se está na grade de ofertas atual dos cursos do Senai Pernambuco, tá? Então, existe sim um curso pós-técnico. Professor, e esse curso pós-técnico, ele serve, é um complemento de algumas matérias que não foi dada no curso, é? Não. Veja, o brasileiro, ele se supera, né, em diversos aspectos. Você falou a verdade. O brasileiro se supera em diversos aspectos. Mas vejam só, pessoal. No mundo, a certificação é algo muito comum, tá? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a pizza, chamada pizza verdadeiramente italiana, tem que ser feita por um pizzaiolo que deve ter uma certificação, tá? Então, existe uma certificação que é feita na Itália para você ser pizzaiolo e fazer uma pizza que seria considerada verdadeiramente uma pizza italiana, tá? Então, é uma certificação, tá? Quem é da área de telecomunicação, de informática, existem N certificações. Tem certificação Cisco, tem certificação Microsoft, tem certificação aos montes, para programação. Então, o que é essa certificação? A certificação, você entenda como sendo uma especialização, tá? Ou, digamos assim, você vai dar um aprofundamento numa determinada área, num determinado campo de sua formação. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Imaginem que você fez o curso técnico e você fez a disciplina de comandos, de projetos elétricos, tudo direitinho. Aí, o Senai faz um pós-técnico de eletrotécnica. Esse pós-técnico, ele vai ser para quê? Para te dar uma formação aprofundada num determinado segmento. Então, vou pegar esse segmento de projetos. Então, você fez o técnico e lá você pagou, no técnico você vai pagar uma cadeira de projetos. Terminou o curso, vai dizer, estou ofertando um pós-técnico. Esse pós-técnico vai durar aí, sei lá, 6 meses, 1 ano, não sei, tá? A carga horária. E nesse pós-técnico, nós vamos trabalhar projeto elétrico aprofundando no nível de detalhe, para você sair projetando tudo, até a alma do elétron você projeta. Então, a certificação teria este foco, tá? Isso eu estou falando do ponto de vista ideal, tá, pessoal? Vejam só, falando do ponto de vista ideal. Então, a certificação seria nesse foco, tá bom? Jefferson, você ia falar alguma coisa? Esclarecido, legal. Vai projetar até a Cega Maria, né, professor? Isso, exatamente. Da mesma forma, né, ainda dentro de eletrotécnica, eu poderia ter um pós-técnico, por exemplo, um pós-técnico para instalação de sistemas fotovoltaicos, onde, nesse pós-técnico, você aprenderia a projetar, você aprenderia a instalar e você aprenderia, por exemplo, a vender sistemas fotovoltaicos. Vejam que você não tem um técnico ainda, mas vamos supor que você tem o curso de instalações elétricas. E você vai fazer um curso de instalação fotovoltaica. Aí você vai dizer, eita, eu vou fazer um curso de projetos de instalação fotovoltaica. Só que você, como eletricista, não pode fazer
não pode assinar projetos, porque para você assinar projeto, você precisa ter ou o CREA ou o CFT, né, como órgão de classe. Então, um pós-técnico de projetos de sistemas fotovoltaicos, ele é mais coerente, por quê? Porque você já é técnico, já tem a sua carteira, falta só o conhecimento. Então, você vai aprender a fazer projetos de sistemas fotovoltaicos. Então, seria um pós-técnico. Essa seria a lógica da coisa. Ok? O senhor deu umas dicas, mas sai pro Senai. Voltando aqui, nós temos os requisitos mínimos de segurança no trabalho, está em NR1, tá, nas disposições gerais. As formas de implementação de medidas de controle de sistemas preventivos de segurança do trabalho. E para quê? Ele visa a garantia da segurança das atividades dos trabalhadores que, direto ou indiretamente, atuam no CEP, sistema elétrico, e aplicam e tudo isso aqui que eu já falei para vocês. Vamos passar para o próximo ponto aqui. Medidas de controle. Vejam, nas intervenções no CEP, os trabalhadores deverão observar o controle do risco elétrico e riscos adicionais relacionados à altura, ambientes confinados, áreas classificadas, umidade e condições atmosféricas. Possuir técnica de análise de risco como forma de garantir a segurança e saúde no trabalho. Vejam, quem de vocês aqui que já fez o NR10 possui alguma técnica de análise de risco? É nós, professor. Certo. Vocês que aí têm experiência na área, me diga aí uma técnica de análise de risco que você utiliza. Primeiramente, é a análise preliminar de risco, que vai ser a APR, que você vai analisar totalmente o risco das atividades que você vai exercer nesse momento. Entendeu? Ótimo. Qual é o risco eminente, qual é o risco ergonômico, qual é o risco de deslocamento de veículo, qual é o risco elétricos e os riscos que são em checklist de ferramentas de trabalho e o risco sobre de animais peçonhentos. Certo. Caramba. Perfeito. Mais alguém quer contribuir? Valdeir, sua voz não saiu. O colega respondeu tudo. Foi? Perfeito, perfeito. Veja, essa técnica de análise de risco, tá? Existem várias técnicas, e aí o Ferreira trouxe duas que são muito utilizadas, tá? A APR e o checklist, tá? Na verdade, são duas técnicas. Existem outras técnicas que eu vou mostrar para vocês na quarta-feira, tá? Que podem ser utilizadas não só no serviço elétrico, mas em qualquer outro serviço que você vai fazer. Mas vejam que a norma, na medida de controle, ela é bem contundente nesse aspecto. Você precisa fazer e precisa ter conhecimento da análise de risco. Você precisa saber fazer uma análise de risco, tá? Para fazer análise de risco, existem, por exemplo, a APR. A APR, ela é interessante, por quê? Porque ela já traz, tá? A maioria das que eu conheço, ela já traz os riscos mais prováveis de existirem na execução daquele serviço. Então, você traz aqueles pontos ali principais que estão associados ao desenvolvimento daquela tarefa, tá? Juntamente, né, com o checklist, que você vai verificar se você tem tudo para realizar com segurança aquele trabalho. Então, você vai precisar fazer isso. E isso, pessoal, ele é interessante, tá? Que se leve essa análise de risco não só para o trabalho elétrico, mas para muitas atividades que você vai desenvolver no dia a dia.
Então, por exemplo, não deixa de ser uma análise de risco quando você vai dizer assim, eu vou pegar o carro e vou para Recife, e eu moro em Caruaru. Então, não deixa de ser uma análise de risco você chegar e dizer, opa, não posso ir com esse carro. Por quê? Os pneus não estão lá com muitos cabelos, né? Estão meio carecas. O carro está fazendo um barulho estranho. Não tenho combustível suficiente, não tenho dinheiro para colocar combustível a R$6 o litro. Então, isso não deixa de ser uma análise de risco. Então, isso se aplica a vários setores da vida. Então, assim, a análise de risco, pessoal, ela tem como função principal garantir a segurança e saúde no trabalho. Tá? Então, vejam, você precisa, nessa análise de risco, verificar todos os riscos elétricos e os riscos adicionais. Tá? Os riscos elétricos e adicionais. Tá? Esses adicionais estão relacionados à altura, como ambiente confinado, área classificada, umidade, condições atmosféricas. Então, eu vou avaliar tudo isso para verificar quais são as condições de realizar aquele trabalho. Tá? Então, eu preciso ter os EPIs necessários, eu preciso ter todas as condições necessárias para realizar aquele trabalho. Ok? Obrigado, Ferreira. Aí vem um detalhe, que é um detalhe e que, infelizmente, não é cumprido. Tá? Aqui diz, as empresas que operam equipamentos e instalações acima de 75 kW devem possuir prontuário atualizado por profissional habilitado e à disposição dos empregados, contendo o item 10.2.4, acrescentando os itens procedimento operacional padrão para as emergências, os certificados de EPIs e EPCs. Vocês já viram, as empresas que vocês trabalham, tem isso? Não. Aí, professor. Pergunta aí. Tem não, professor. Aqui tem, mas eu acho que é pouco divulgado, viu? Perfeito, perfeito. Vejam só, pessoal. Vejam que esse é um ponto importante para todo mundo, inclusive para a gente. Por quê, pessoal? Porque, veja, esse prontuário, pode falar. Na empresa que eu trabalho não é de eletricidade, mas lá tem tudo isso aí, tem IPI e EPCs, disponibiliza isso tudo. Não, ok, era de EPI e EPC. Independente da área elétrica, né, você tem os EPIs e EPCs de acordo com a área de atuação, tá, Daílson? Mas a questão que eu estou falando aqui é a questão disso aqui, do prontuário atualizado. Tá? Esse prontuário, pessoal, ele é interessante para todo mundo. Por quê? Quando ele diz aqui, esse prontuário, ele deve ser atualizado por profissional habilitado. O que significa isso? Significa dizer que os técnicos em eletrotécnica poderiam ser contratados para fazer prontuário elétrico das instalações de uma determinada empresa. Tá? Esse é um elemento importante. Fora isso, pessoal, o que é que vai ter, a gente vai ver isso mais à frente, mas eu vou adiantar, o que é que vai ter no prontuário? No prontuário vai ter os diagramas elétricos unifilares atualizados das instalações elétricas, dos painéis elétricos, tá? E vai estar lá nesse prontuário a identificação dos circuitos, o que é que cada um faz, a identificação de cada um. Professor? Tá? Diga. Se colocar esse prontuário aqui em algumas fábricas de gesso em Araripina, fecha mais da metade. É bronca. Mas vejam, pessoal,
Vocês imaginem, eu vou colocar uma situação que é incomum, tá? Toda empresa tem isso organizado. Toda empresa. Você abre um quadro elétrico, aí está lá assim, disjuntor 1, circuito da máquina 1. Disjuntor 2, circuito da máquina 2. Disjuntor 3, circuito da máquina 3. Disjuntor 4, iluminação do galpão principal. Disjuntor 5, iluminação externa. Toda empresa não tem isso, não tem nos quadros de distribuição. Tudo bem alinhado, tudo dizendo quem faz o quê. E quando você desliga o disjuntor, desliga exatamente aquele circuito. Não é verdade? Isso. Mas tem mesmo, Josimar? Oh, seria. Seria. Pois é. Professor, licença aí. Eles dizem que não tem dinheiro, entendeu? Mas todos andam com Hilux, carros da hora, do ano. Pau. Eles só têm dinheiro quando a empresa para, amor, velho. Aí no instante tem. Pois é. Mas vejam só, pessoal. Eu disse, né, nesse tom jocoso, nessa brincadeira, né? Mas, infelizmente, onde você chega, você abre um quadro de distribuição e não, você tem os disjuntores. Agora, o que é que qual a função de cada um daqueles disjuntores? Para que circuito vai? Para onde vai? Como vai? Só Deus sabe. Né? Tem disjuntor que está lá, que não liga nada, tem disjuntor que não desliga nada, tem circuito bypassado, tem de tudo. Tá? Então, o que acontece? Nesse prontuário, pessoal, normalmente é feito em etapas, tá? Então, por exemplo, ele faz-se o levantamento elétrico, o diagrama unifilar de todos os quadros de distribuição, depois identifica todos os quadros, tá? Conforme padrão. Cada quadro deve ter o seu diagrama unifilar, onde vai ter tanto a identificação no diagrama unifilar, como a identificação física no disjuntor. Então, vai ter disjuntor 1, disjuntor 2, disjuntor 3, e no diagrama unifilar vai dizendo, disjuntor 1 liga o setor da produção 1, disjuntor 2 liga o setor da produção 2, e assim sucessivamente. Isso é o que a NR10 pede aqui, ó, um prontuário atualizado. E deve ter o procedimento operacional padrão para as emergências, o certificado de EPIs e EPCs. Então, por exemplo, é preciso ter, nas empresas que têm subestação, com potência superior a 75 kW, obviamente, é preciso ter lá o procedimento operacional padrão de como é que eu ligo e desligo a subestação. E, principalmente, quem está autorizado a ligar e desligar a subestação. E também, em situações de emergência, quais são os procedimentos que devem ser feitos. Mas, de novo, raramente você encontra essas informações nas subestações, nos locais onde eu passo. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade e sempre tento convencer o cliente. Esse é o cenário. Medidas de proteção coletiva. Devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletivas aplicáveis, mediante procedimento às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. O que é medida de proteção coletiva? Isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. Vejam, essas são medidas de proteção coletivas. Então, quando você entra numa subestação que tem aquelas grades envolvendo lá os transformadores, envolvendo lá o barramento de alta tensão, aquilo é uma medida de proteção coletiva, tá? Que impede que você chegue, a não ser que você tenha o propósito de ultrapassar a barreira e ir lá para a parte de alta tensão, tá? Da mesma forma, o isolamento no
quadro de distribuição, que deve ter uma folha de acrílico, né, entre os disjuntores e o usuário, para impedir um contato direto com o barramento interno do quadro. Isso também é uma medida de proteção coletiva. Beleza? Perguntas? Alguém quer contribuir? O extintor, professor, o extintor faz parte desse de proteção coletiva? O extintor, ele faz parte da proteção coletiva, mas não no tocante à área elétrica. Ele faz parte da proteção coletiva referente a uma condição de incêndio. Ok? Ok, professor. Mas o fundamental aí, de todos aí, são tudo fundamental, professor. Mas o bloqueio do religamento automático é o mais fundamental para a integridade física de cada um eletricista que está executando o serviço, não é isso? Da questão de quê? De algum curto-circuito, se der fechamento de fase terra, fase, aí existe o bloqueio, ela automaticamente se desliga. Tá, veja, aqui, o que é o bloqueio, né, o que é o bloqueio de religamento automático, tá? Vocês estão me escutando? Acho que minha internet deu uma falhada. Veja, o bloqueio do religamento automático, né, o que é que vai acontecer aqui? No caso da intervenção, você está fazendo intervenção no sistema, você colocar sistemas de bloqueio que impeçam que alguém religue ou que haja um religamento automático, tá? Então, o que está falando aqui, por exemplo, é que existem sistemas de proteção, tá? Principalmente o sistema de proteção contra a sobrecarga, que ele pode religar automaticamente quando o problema cessa. Então, se eu sei que tem sistema de proteção no circuito onde eu vou trabalhar, eu preciso garantir que, se houver, assim que o sistema voltar, não perceber mais a sobrecarga, ele não se religa automaticamente, tá? O bloqueio mecânico, ele vai existir durante a ação da manutenção. Medidas de proteção individual. Os EPIs serão utilizados quando os EPCs forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos existentes. Então, veja, se você tem uma atividade onde somente os EPCs não sejam suficientes, você vai precisar utilizar os EPIs. No caso do eletricista, que eventualmente terá que entrar em contato com regiões energizadas, ou seja, ele vai ter que retirar as barreiras para poder interagir no circuito. Então, por exemplo, uma pessoa que está interagindo no quadro de distribuição, muitas vezes ele desliga um circuito, mas não desliga todos os circuitos. Mesmo que ele desligue todos os circuitos, uma parte do quadro estará energizada e ele estará sujeito a um choque elétrico. Então, ele precisa utilizar os EPIs para que ele possa atuar adequadamente, ok? As vestimentas de trabalho deverão ser adequadas ao trabalho no CEP, contemplando condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. A ATPV, que é uma sigla para ARC, Thermal Performance Value, valor de proteção térmica do arco em cal por centímetro quadrado, que é calorias por centímetro quadrado, tá? E a proibição e adornos pessoais, tá? Então, eu não posso utilizar anéis, brincos, correntes, relógios, quando eu estiver trabalhando com eletricidade, tá, pessoal? Vocês sabem disso, não sabem? Celular. Positivo, professor. Celular também, mas eu dificilmente vejo o pessoal deixar o celular de lado. Mas os adornos pessoais, é interessante que se retire, tá? Os anéis, brinco, corrente, relógio, pois esses elementos aí podem ser fontes de acidentes elétricos, beleza?
E o ATPV, pessoal, o ATPV, ele é um número, né, ele vai ser uma indicação no tecido da roupa que o profissional deve utilizar, e essa roupa, ela tem um cálculo específico para que eu possa determinar qual é o nível do ATPV daquela roupa, tá? Em função do nível de curto-circuito do ambiente, ok? Ou dos quadros que você for utilizar. Tranquilo? Professor? Diga. A média tensão, qual é a TPV específico para trabalho com média tensão em subestação, abrigada, ou seja, ela também aberta, é o ATPV 2 ou não? Excelente pergunta, Ayrton. Veja, deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem para mim. Depois eu vejo aqui, não sei quem mandou uma mensagem para mim aqui, depois eu vejo. Veja só, o ATPV, tá? O nível do ATPV da roupa, ele é um elemento que é calculado, tá? Então, o que acontece? A gente verifica, tá? Qual é o nível de curto-circuito na pior condição em que você vai estar trabalhando, tá? E, em função desse nível de curto-circuito, eu calculo o nível de radiação térmica. Em função desse nível de radiação térmica, eu calculo qual deve ser o ATPV da roupa do profissional. Ok? Respondi sua pergunta, Ayrton. Respondeu, assim, mas o senhor não sabe se é o 2, se é o 3, se é o 4 para média tensão? Não há essa relação. Quem vai definir o número, se vai ser 1, 2, 3 ou 4, é o nível de curto-circuito. Tá? Então, por exemplo, eu fiz o cálculo do ATPV para uma empresa aqui no Cabo, tá? E deu nível 3 em baixa tensão. Entendeu, Ayrton? Entendi agora, professor. Pronto. Porque, veja só, o importante, Ayrton, é o seguinte, o ATPV, como a definição coloca aqui, ó, ele é o valor de proteção térmica, tá? Veja que o ATPV está com foco na proteção térmica e não na capacidade de isolar eletricamente, tá? Então, por exemplo, quem trabalha em baixa tensão tem que usar bota isolante compatível com a tensão de trabalho dele. Se eu vou trabalhar em alta tensão, tá? Eu devo utilizar uma bota de isolação compatível com o nível de tensão que eu vou estar trabalhando, tá? Do mesmo jeito, por exemplo, se você pegar uma luva isolante para trabalhar em 220 volts, ela custa bem baratinho, né? E você vai comprar ela por 200, 300 reais. Ela tem um nível de isolação para você trabalhar em 320, 380 volts. Se você for comprar uma luva para trabalhar com alta tensão, tá? Que vai ficar na subestação, por exemplo, essa luva, ela vai subir aí para uns 3 mil reais, porque a luva, ela tem características diferentes, isolantes, tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Deixa eu terminar aqui de fechar esse raciocínio que você faz, Lucas. Então, o que acontece? O ATPV, né, você vai projetar, ou vai calcular o nível de ATPV em função do calor que pode ser produzido na pior condição daquele circuito. Então, a roupa tem que suportar a temperatura produzida pelo arco elétrico, tá? Agora, em alta tensão, a roupa vai ter um ATPV, que é para suportar o arco elétrico, e vai ter também um nível de isolação para suportar o campo elétrico daquele local,
Então, você pode ter, em alta tensão, por exemplo, se o índice térmico for 2, você pode ter um índice 2, mas a roupa terá que ter uma proteção adicional para garantir a isolação elétrica. Entendeu, Ayrton? Sim, professor. Entendi. Tranquilo. Lucas, é com você. Ô, professor, o senhor falando de luva aí e a questão da isolação térmica. Aqui na alta tensão, os meninos trabalhando na 69, veja só, os meninos trabalhando na 69, eles não usaram a luva de alta tensão que os meninos usam na linha viva. Ele usa uma roupa alaranjada, entendeu? E um pedaço de borracha dentro daquele negócio que ele fica dentro, eu esqueci o nome agora, não é o nome daquilo, fugiu da mente agora. Mas, enfim, isso, o cesto. Mas ele não estava usando a luva de alta tensão da linha viva, mas sim uma roupa de proteção. Ô, Lucas, o professor, posso responder essa pergunta para ele? Ou... Deve, Ferreira, deve. Ô, Lucas, a gente que atua na subtransmissão, a gente veste uma roupa, não é adequada essa roupa, a luva já isolante, ela não é adequada, porque você não vai fazer cobertura, você não vai cobrir a 69, por quê? Ela não tem a capacidade de você encostar em fase terra. Mas a gente usa aqui uma roupa que é o método potencial da 69, que chega da 69 a 138. Então, a gente usa as luvas e a luva de vaqueta, que tem uma luva apropriada, que é uma luva de algo, ela é praticamente de fibra, de tecidos, que a gente usa por cima, e usa a roupa do método potencial, que é o mesmo potencial da rede, entendeu? Isso, agora tá claro. Agora é interessante. Porque, ao mesmo tempo que ele tava mexendo, menino, era massa, mas ele tava botando uns para-raio. E a gente escutava de baixo, a gente tava escutando a energia. Eu acho que tava passando pelo corpo dele ali, pela roupa. Sem dúvida, sem dúvida. Ele tá no mesmo potencial da rede. Aí, professor, se é para ajudar também a resposta de Ayrton aí, né? Sim. A gente usa aqui o risco 2, entendeu? Porque o risco 2 é o ATPV do 2, só que na 69 é o 3, na 138 é o 4, entendeu? E quando a gente entra no mesmo potencial da rede, você se preocupa, não, você não vai sentir nada, você não sente nada. Aí você só tem que se preocupar com as distâncias de fase e fase terra, senão você fecha o arco elétrico. Não sei se vocês ficaram sabendo, a gente perdeu um amigo da gente agora recentemente, por causa de falta de quê? De checklist do caminhão. Que diariamente a gente faz isso. Quando a gente vai fazer uma execução numa rede elétrica, como é de 69 de alta tensão, a gente primeiro, até o caminhão, a gente sinaliza, bota o calço no pneu, patola, a gente vai lá, não sobe em cima do cesto, logo diariamente não sobe em cima do cesto, a gente vai, tem um comando embaixo, que você comanda embaixo, você vai, ativa o comando, você vai lá e cola na rede o cesto, aí você sai do caminhão e deixa meia hora. Aí é o teste do checklist. E ele não fez isso, então entrou diariamente, confiou na isolação do caminhão, subiu de vez, deu vazamento, saiu na patola. Aí o que fez? Fez fase terra, então. Quando chegou, não resistiu, passou pelo corpo dele todinho a energia, aí ele morreu. Foi o quê? Foi uma 69 ou uma 13? 69. Eita, bicho. Isso é onde, negão? Foi um eletricista da Vencer, foi lá pro lado de Arco Verde. Ah, foi do lado de Arco Verde, né? Ah, da Vencer. Porque aqui é outro, aqui em Caruaru. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento, Ferreira. Estamos aqui para isso, professor, não se preocupe não. Tranquilo. Perfeito. Eu vou colocar também na biblioteca, pessoal. Não vou colocar hoje não, mas amanhã eu coloco. Um artigo sobre como calcular o ATPV da roupa, tá? É uma leitura interessante. Tem umas continhas boas para fazer, tá? Para determinar o nível de ATPV da roupa, tá? Da roupa? Sim. Sim, eu estava escutando rua. Não, da roupa. Foi mais. Tá escutando. Tranquilo. Professor. Ô, professor, o senhor passou algum trabalho?
Amanhã. Amanhã, porque o pessoal ajustou hoje e eu vou amanhã deixar tudo direitinho para vocês começarem as tarefas de vocês. Tá bom? Beleza, beleza. Professor, pode falar. Aquelas tarefas que estavam lá no AVA, vão retirar ou como é que vai ser? Alguns eu vou deixar, Odailson. Tá? Alguns eu vou deixar. Beleza? É que eu estou aqui em dúvida, não lembro mais. O senhor falou sobre. Parece que era choque elétrico, que uma pessoa para sentir um choque tem que ser acima de 50 volts, é isso? Isso. Exatamente. Era essa a minha dúvida. Eu não estava lembrando mais. A maioria das pessoas tem a sensação do choque elétrico a partir dos 50 volts. A maioria. Tem gente que tem uma sensação antes disso, tá? E tem gente que só tem a sensação do choque elétrico depois. Mas, genericamente, a partir de 50 volts. Tá? Certo. Ok, obrigado. Professor, essas atividades, está valendo nota lá no AVA? Não cheguei a fazer, não. A partir de amanhã. Tá? A partir de amanhã, Lucas. Ok, a pouco vou dar uma olhadinha no computador. Tranquilo. Mas só se preocupe em olhar a partir de amanhã, tá? Ah, tá. Ah, tá certo, tá certo. Professor. Pode falar. É norma a TPV nas empresas ou não? Olha, é norma a roupa ter uma classificação de ATPV para aqueles profissionais que trabalham na área elétrica, tá? Esse nível de ATPV, ele vai ser definido, como eu falei para você, através de um estudo realizado, tá? E calculado em função do nível de curto-circuito na instalação e na pior condição da instalação. Professor, é obrigatório a empresa ter a TPV? Sim. Os profissionais da área elétrica deveriam ter a roupa adequada, né, e com a TPV coerente com a área de atuação da empresa. Então, sim. Por isso que na roupa existe risco 1, risco 2 e risco 3, né? Isso, exatamente. Na roupa vai estar classificado a TPV. Ah, entendi. Por isso que quando ele fez o teste lá na frente da gente e a bicha botou ela numa cerca elétrica, oxi, deu aquela zoada toda, depois ela começou a pegar fogo. É a resistência dela? Não, é porque ela não deve pegar fogo até um determinado valor, né? A partir de um determinado valor. Aí não tem jeito. Aí vai depender do nível da TPV dela. Tá? Adriano, eu respondi sua pergunta? Tá bem, professor. Obrigado. É isso mesmo. Nada. Porque na empresa que eu trabalho tá totalmente errado. Josimar. Eita, essa turma tá incrível demais hoje. Professor, eu acho que eu já quero me aposentar. Me diz uma coisa. Os eletricistas autônomos têm periculosidade? Diminui o tempo de aposentadoria? A turma tá me assustando aí. Olha, você vai ter que ver isso com o INSS. Mas, não faz isso não, pelo amor de Deus. Já tem 7 anos no ramo. Você vai ter que ver isso com o INSS. Eu não tenho essa resposta para lhe dar. Me desculpe, essa realmente eu não tenho. Ai. Pessoal, são 9h04. Jesus vai voltar e tu não se aposenta. Esqueça esse negócio de se aposentar, rapaz. Professor, só passando informação para o meu amigo Josimar aí de Araripina, ele tem que sair da informalidade. Quem é autônomo, ele é informal, ele não contribui com o INSS. Então, para ele ter algum benefício do INSS, um auxílio-doença, uma aposentadoria, ele precisa contribuir. Então, assim, a gente precisa dar aquela parcela de contribuição para exigir do governo algum benefício. Por exemplo, se o camarada ficar doente ou sofrer um acidente, ele tem direito a um auxílio-doença. A questão de periculosidade, insalubridade, também precisa ser contribuinte para também receber
ou seja, se aposentar e exigir isso do governo, tá entendendo? Então, assim, a gente tem que sair do informal. Quem tem empresa aberta, com certeza ele tem que contribuir com o INSS para receber os benefícios. Eu tenho uma microempresa da MEI, do Sebrae. É isso aí, Josimar. Perfeito. Então, pode contribuir. Aí já tem direito. Aí você tem que ver junto ao INSS, nas suas contribuições, e pedir orientações para saber se, nas condições que você trabalha, né, o tempo de serviço necessário para se aposentar. Aí, hoje em dia, esse cálculo, são tantas as possibilidades, que é um cálculo muito difícil de ser feito. Mas, sim. Bora puxar fio. Com certeza. Professor, com segurança. Ô, professor, eu vi um rapaz fazendo uma planta com uma folha de caderno cheia de quadradinho, toda cheia de quadradinho com aquela régua que o senhor falou. Rapaz, ela em 3D, o cara manjava, viu? Que negócio da poxa o cara fez. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, são 9h06, eu fiquei de responder uma pergunta para a Redes aqui. Ela está perguntando o seguinte: professor, qual a diferença do disjuntor, do DR para o fusível? Qual a função de cada? Bom, a gente já deu uma faladinha sobre isso, mas veja. O disjuntor, ele protege o cabo contra curto-circuito e sobrecarga. Tá? Então, o disjuntor, a função do disjuntor é proteger o cabo contra curto-circuito e sobrecarga. O fusível tem a mesma função do disjuntor. A diferença do fusível para o disjuntor é que o fusível atua se danificando, né? Ele queima, literalmente ele queima e interrompe o curto-circuito ou a sobrecarga. Enquanto que o disjuntor, ele, quando interrompe um curto-circuito ou uma sobrecarga, ele vai poder ser reutilizado novamente. O DR tem como função a proteção da vida humana contra choque elétrico, de forma direta ou indireta. Ok? Rides, eu respondi sua pergunta, Rides. O fusível é sentimental, professor? Não, o fusível, ele é um elemento de atuação única, tá? Ele protege contra curto-circuito, mas ele queima, tá? Ele derrete. Então, é porque o bichinho morre pelo outro, né? Isso, exatamente. Ele faz um sacrifício pelo outro. Exatamente. Perfeito, Josimar. Muito boa comparação. Ok, Rides? Eita, onda. Deixa eu ver. Rides, ok, Rides? Respondi sua pergunta? Bom, ela deve ter ouvido. Então, vejam só. Sim, no chat, professor. Ela botou um sim no chat? Ah, ok. Vi agora. Ok, Rides, obrigado. Então, pessoal, vejam, são 9h08. Estamos encerrando nossa aula de hoje, tá? Amanhã é tutoria, tá? Estaremos aqui para tirar dúvidas de vocês, tá? E quarta-feira retornamos com aula síncrona, tá bom? Então, se alguém tiver dúvidas, amanhã pode entrar aqui no chat, pode entrar no WhatsApp, que eu vou estar aqui esperando por vocês. Perfeito? Valeu, tchau, tchau. Deus abençoe todo mundo. Obrigado pela contribuição de vocês. Boa noite, bom descanso. Também, boa noite. Obrigado. Professor, deixa eu lhe perguntar, veja só, um chuveiro com aterramento que ainda esteja dando choque, o senhor acha que isso é contato da